Carta aos Efésios, Efésios 1. Da parte de Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, a todos os santos que vivem em Éfeso e são fiéis a Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos concedam graça e paz. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo nos céus. Pois, antes do mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. Ele destinou-nos para sermos seus filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade, para o louvor da sua graça gloriosa que Ele gratuitamente nos concedeu no seu amado Filho. Pelo sacrifício da sua morte, fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados em virtude das riquezas da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Esse plano consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Foi também em Cristo que fomos escolhidos para sermos herdeiros do seu reino, destinados de acordo com o plano daquele que tudo opera conforme o propósito da sua vontade. Louvemos, portanto, a glória de Deus, nós que previamente já pusemos a nossa esperança em Cristo. Foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Por isso, não me canso de dar graças a Deus a vosso respeito e de vos lembrar nas minhas orações. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e digno de todo louvor, que vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem. Que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele nos dá a nós, os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. Colocou-o acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios e acima de todos os que têm poder neste mundo e no que há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-lo à cabeça de todas as coisas para bem da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e Ele, que enche o universo inteiro, está nela em toda a sua plenitude. Efésios 2. Outrora estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. O espírito deste mundo levava-vos a viverem dessa maneira. Andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, aquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados por nossos maus desejos. Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos e estávamos naturalmente destinados, como os outros, a receber o castigo de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que estão salvos. Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Desta maneira, quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Porque é pela graça que estão salvos mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus,
para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Lembrem-se, portanto, de que outrora eram considerados por os judeus como pagãos, por não serem judeus de nascimento e não terem recebido a circuncisão praticada na carne. Lembrem-se de que naquele tempo estavam longe de Cristo e não faziam parte do povo de Israel. Não eram abrangidos pelas promessas da aliança e andavam no mundo sem esperança e sem Deus. Mas se antes estavam longe, agora, por meio da morte de Cristo, estão perto dele. Cristo é de facto a nossa paz. De dois povos separados, fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos para, a partir de judeus e não judeus, formar uma humanidade nova em união com ele, fazendo a paz, a fim de os reconciliar com Deus num só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz, tanto aos que, como vós, estavam longe, como também aos que estavam perto. Graças a ele, podemos agora, tanto uns como outros, chegar ao Pai guiados pelo mesmo Espírito. Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes. Fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Formam um único edifício que tem por alicerces os apóstolos e os profetas e do qual Jesus Cristo é a pedra principal. É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo consagrado ao Senhor. É igualmente em Cristo que fazem parte desse edifício, que é a casa onde Deus habita pelo seu Espírito. Efésios 3. É por isso que eu, Paulo, estou preso, por amor de Cristo Jesus, para benefício daqueles que, como vós, não são judeus. Com certeza já ouviram falar da missão que Deus, com a sua graça, me confiou para vosso bem. Ele deu-me a conhecer o seu plano misterioso. Já antes tratei deste assunto rapidamente, e se voltarem a ler o que então escrevi, podem dar-se conta daquilo que eu penso desse plano misterioso que se realiza em Cristo. No passado, ninguém tinha conhecimento desse plano, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas por meio do Espírito Santo. O plano consiste em que, pelo Evangelho de Jesus Cristo e em união com ele, os não-judeus têm parte na mesma herança, são membros do mesmo corpo e participam da mesma promessa. É deste Evangelho que eu sou porta-voz por um privilégio especial que Deus, pelo seu poder e iniciativa, me concedeu. Eu sou o mais insignificante de todos os santos, mas foi-me concedida a graça de anunciar aos não-judeus a boa nova das infinitas riquezas de Cristo. Devo dar a conhecer a todos o plano misterioso que Deus, Criador de todas as coisas, tinha preparado desde o princípio, sem o manifestar. Mas agora, até os poderes e as autoridades do céu devem ficar a conhecer, por meio da Igreja, a imensidão da sabedoria de Deus. Este é o plano que Deus traçou desde o princípio e que realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É pela fé em Cristo e em união com Ele que nós sentimos a liberdade de nos apresentarmos diante de Deus cheios de confiança. Por isso vos peço que não se preocupem com os sofrimentos que tenho de passar por vossa causa. Isso deve ser para vós motivo de honra. Por este motivo, eu me ajoelho em oração diante de Deus Pai, do qual toda a paternidade, tanto no céu como na terra, recebe o nome. Que Ele vos conceda, com a riqueza da sua glória, a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito. Também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações e que estejam bem arraigados e alicerçados no amor, para poderem compreender, com todos os crentes, a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo
ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Demos louvores a Deus, o qual, pela força que nos concede, tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Demos-lhe glória por meio da Igreja e de Jesus Cristo, agora e para todo o sempre. Amém. Efésios 4. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Há um só corpo e um só Espírito, do mesmo modo que a esperança para a qual foram chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. A cada um de nós foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, diz a Sagrada Escritura: Ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra. Esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim, já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres, mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. Digo-vos, portanto, em nome do Senhor, não se comportem como os pagãos que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. O seu entendimento está completamente às escuras e, por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração, andam longe da vida que Deus lhes oferece. Perderam completamente o sentido da dignidade, entregando-se à libertinagem e à prática desenfreada de toda a imoralidade. Mas a vossa aprendizagem sobre Cristo não foi assim. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Por isso, deixem-se de mentiras. Cada um diga a verdade ao seu semelhante, porque todos fazemos parte do mesmo corpo. Se porventura se irritarem contra alguém, não lhe façam mal. Não devem deixar que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Não se deixem apanhar pelo diabo. Aquele que roubava, deixe de roubar. Antes trabalhe honestamente com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer até mesmo aqueles que não têm o suficiente. Que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazerem bem àqueles que vos ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele é o sinal com que Deus vos marcou para o dia da libertação. Qualquer espécie de ressentimento, ira, irritação, indignação ou injúria deve desaparecer do vosso meio, bem como toda a espécie de maldade.
Sejam delicados e prestáveis e perdoem-se uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 5. Sigam, portanto, o exemplo de Deus, uma vez que são seus filhos queridos. Vivam no amor de Deus, à semelhança de Cristo que nos amou, oferecendo-se a si próprio por nós como um sacrifício bem aceito por Deus. Como crentes em Deus, não consintam que a devassidão ou qualquer espécie de imoralidade ou ganância sejam sequer nomeadas no vosso meio. Também não fica bem dizerem palavras inconvenientes, insensatas ou grosseiras. Palavras de agradecimento a Deus é que devem dizer. Lembrem-se disto. Os que se entregam à devassidão e à imoralidade, ou se deixam dominar pela ganância, que é uma espécie de idolatria, não têm parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por ninguém com palavras ocas. É por isso que Deus vai castigar aqueles que não lhe obedecem. Não queiram nada com eles. Lembrem-se que dantes eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Comportem-se como filhos da luz, pois os que vivem à luz do dia produzem frutos de bondade, justiça e verdade. Procurem sempre aquilo que mais agrada ao Senhor. E não queiram nada com as obras más que se fazem a coberto da escuridão. Antes, pelo contrário, denunciem-nas. Pois o que essa gente faz às escondidas é de tal ordem que até dá vergonha falar nisso. Mas as coisas que são denunciadas pela luz aparecem às claras, pois tudo aquilo que aparece às claras fica iluminado. Por isso é que se diz: Levanta-te, tu que dormes, ressuscita, tu que estás morto, e Cristo brilhará sobre ti. Prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Não se comportem como insensatos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso, não façam as coisas de qualquer maneira, mas procurem compreender bem qual é a vontade do Senhor. Não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito de Deus. Recitem uns com os outros salmos, hinos e cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvem ao Senhor com o vosso coração. Deem graças a Deus, nosso Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam submissos uns para com os outros pelo respeito que têm por Cristo. As mulheres obedeçam aos seus maridos como ao Senhor. Pois assim como Cristo é cabeça para a Igreja, também o marido o é para a mulher. Cristo é o Salvador do corpo, que é a Igreja. Ora, assim como a Igreja obedece a Cristo, também as mulheres devem obedecer em tudo aos seus maridos. Os maridos devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela. Fez isto para a santificar e purificar, lavando-a com a água da sua palavra. Quis assim preparar a Igreja para ser a sua esposa cheia de beleza, sem mancha nem defeito ou coisa semelhante, mas santa e sem pecado. É desse modo que o marido deve amar a sua mulher, como se ela fosse o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ora, ninguém despreza o seu próprio corpo. Muito pelo contrário, alimenta-o e rodeia-o de todos os cuidados, assim como Cristo faz com a Igreja. E todos nós fazemos parte do seu corpo. Como diz a Sagrada Escritura: O homem deixará o seu pai e a sua mãe para viver com a sua mulher, e os dois se tornarão um só corpo. Há aqui um grande mistério. É que isto realiza-se plenamente no amor que Cristo tem pela Igreja, mas deve realizar-se também em vós. Por isso, o marido ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Efésios 6. Filhos, em nome da vossa fé no Senhor, obedeçam aos vossos pais, pois assim é que deve ser. O primeiro dos mandamentos, acompanhado de uma promessa,
é: honra o teu pai e a tua mãe. e a promessa é esta: Assim serás feliz e gozarás de uma longa vida sobre a terra. pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nos com disciplina e equilíbrio em nome do Senhor. Escravos, obedeçam cuidadosamente aos senhores que tiverem neste mundo. Façam-no com lealdade, como se estivessem a servir a Cristo. Não obedeçam só quando estão a ser vigiados e para lhes agradar. Comportem-se como servos de Cristo, que ponham toda a sua alma no cumprimento da vontade de Deus. Ponham toda a boa vontade no trabalho, como se trabalhassem para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se que qualquer pessoa, seja escravo ou livre, receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito. Senhores, procedam da mesma maneira para com os vossos escravos. Não os ameacem com castigos. Saibam que tanto para vós como para eles existe um Senhor que está nos céus, e Ele não faz diferenças entre as pessoas. De resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Revistam-se da armadura de Deus. Só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Sirvam-se, por isso, das armas que Deus vos oferece para poderem resistir naquele dia difícil e para poderem ficar de pé depois de terem vencido todos os inimigos. Estejam preparados. Usem a verdade como um cinto bem apertado e a justiça como armadura. Que a prontidão em anunciar o Evangelho da paz seja como calçado para os vossos pés. Andem sempre armados com o escudo da fé para poderem defender-se das setas incendiárias do inimigo. Que a salvação vos sirva de capacete e combatam com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Façam tudo isto em espírito de oração e orem continuamente em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Lembrem-se também de mim na oração, para que Deus me inspire quando eu tiver de falar e para que eu tenha liberdade de dar a conhecer a mensagem da Boa Nova, da qual, mesmo preso, continuo a ser embaixador. Peçam a Deus que eu tenha coragem para a anunciar como convém. Para terem notícias mais pormenorizadas sobre mim e sobre aquilo que eu faço, mandei aí Tíquico, que é um crente exemplar e está ao serviço do Senhor com toda a fidelidade. Ele vai contar-vos todas as notícias a nosso respeito e vai com certeza dar-vos mais coragem. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, desejo paz a todos os irmãos e amor com fé. Que a graça de Deus esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com toda a fidelidade.